Eu trabalho com terapias holísticas, terapias energéticas, e já faço isso há algum tempo. E tenho como ferramenta algumas terapias, a maioria delas dentro do entendimento e da sabedoria ancestral nativa, né, do xamanismo. Então eu trabalho com alinhamento energético, fogo sagrado, trabalho com curas nativas, com ferramentas de cura nativa biotransdinâmico, que é uma terapia também de sabedoria ancestral, e outras técnicas energéticas, como Reiki, Ayurveda, massagens e coisas assim. E sou taróloga também, e dou curso de tarô, mas como ferramenta de autoconhecimento. Evidentemente que no final o aluno sai apto a abrir um jogo e fazer um jogo, mas a proposta maior desse curso realmente é autoconhecimento. E todos esses cursos que eu dou, porque eu dou curso de todos eles, além de atender como terapeuta, eu percebo que a minha forma de trabalhar é encaminhar as pessoas para dentro de si mesmo, né? Que é o que a gente chama de busca da espiritualidade. Eu sempre fui muito curiosa. Então, desde pequena eu sou de uma família católica, estudei em colégio de freira, mas tinha um pai que trabalhava, era médio de incorporação e tudo, então isso para mim, na minha adolescência, foi meu pai, né, espírita e tal. Mas eu sempre fui muito curiosa, aquilo tudo sempre me encantava, né? E eu fui crescendo sempre de olho nas coisas, comecei a me interessar por baralho cigano, aquela coisinha lá do começo, eu era muito jovem e tal. E quando eu ainda muito jovem, aos 24 anos mais ou menos, e que já faz muito tempo, aos 24 anos eu tive síndrome do pânico, numa época em que ninguém sabia o que era síndrome do pânico, portanto não tinha diagnóstico. Então era assim, eu era fraca, medrosa, e só eu sabia o que eu estava sentindo. E aí a minha pergunta era, o que é que está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa legal, afinal de contas. Eu não faço nada de mal para ninguém. Por que eu tenho que estar passando por isso? O que é que está acontecendo comigo? E aí eu comecei a não falar nada para ninguém mais e ficar muito buscando essas respostas dentro de mim mesmo. Eu fui enveredando pelos caminhos do entendimento mais sutil do ser humano, que foi quando eu fui procurar o Reiki, quando eu fui procurar a homeopatia, começar a entender florais, comecei a entender que existia uma outra forma de perceber o ser humano que não só fisicamente, que tinha alguma coisa a mais. Em 2007, em 2006, eu descobri o xamanismo, assim, o que era o xamanismo. E entendi que o xamanismo compreendia todas as coisas que eu buscava, porque era um jeito de compreender a vida de todas as formas, não só fisicamente, como sutilmente, em que eu podia trafegar pelos dois mundos, o mundo real e o mundo não real. Então aí veio o meu conhecimento do fogo sagrado, eu me formei e me tornei professora, então eu dou o curso de formação de fogo sagrado e faço atendimentos também. E o tarô eu transformei também num curso de autoconhecimento,
né? Que são viagens que eu chamo que é uma jornada arquetípica, ou seja, é uma viagem para dentro de si mesmo. Perceber como é que aquele arcano está dentro de si, quer dizer, se eu estou usando as qualidades que ele tem, se eu estou pegando e usando todos eles na sua maior potência, na sua maior e na sua melhor potência de qualidades, né? E assim, todos esses cursos me dão muita alegria, assim, e a certeza de que eu fiz a escolha certa, de que eu estou no lugar certo, sabe? Foram muitos anos me questionando se era isso que eu deveria fazer, porque paralelo a isso, eu comecei a trabalhar muito cedo e trabalhava com artes, eu sou artista plástica também, e eu dava aula de pintura, então, onde as minhas alunas, num determinado tempo, eu dei aula durante 35 anos, e tinha alunas desde então eu tinha aluna de 35 anos, onde às vezes elas diziam para mim: Ângela, sabe o que atrapalha essa aula? Pintar. Porque acontecia de tudo dentro da aula, né? Eu jogava baralho, botava carta, falava das coisas que eu tinha percebido, né? Então também fui trazendo, intuitivamente, fui trazendo para uma área completamente que não tinha a ver exatamente da busca da espiritualidade, e percebi que está tudo junto e misturado, né? A gente não está só junto, não está misturado, não, está junto, né? De como a gente pode trazer, né? Despertar, seja aonde você estiver, né? Então isso foi sempre uma coisa que me deu muita certeza de que finalmente eu tinha encontrado o meu lugar. O alinhamento energético fogo sagrado, porque existem outros nomes do alinhamento energético, que na verdade é mais ou menos a mesma coisa, com algumas pequenas variações. Ela tem o entendimento como base o xamanismo, porque vem do entendimento de um xamã brasileiro que durante 15 anos ficou muito em contato com os índios do norte e nordeste do Brasil, e que começou a querer entender, e ele era uma pessoa muito sensitiva, e que ele queria começar a entender como é que o pajé curava os seus, através das pagelanças, né, das danças, das fogueiras, das fumaças, enfim. Então, o alinhamento energético, o fogo sagrado, ele trabalha na transmutação de conteúdos psicoemocionais do cliente, né, que estão em desequilíbrio. É como se a gente transformasse, fizesse com que energeticamente aquele corpo energético, aquele conteúdo em desequilíbrio, experimentasse um mundo paralelo, experimentasse uma nova forma de ver a mesma coisa. Eu não posso tirar uma situação da vida de ninguém, nem uma pessoa que tenha passado pela vida de ninguém, né? Mas eu posso sim, junto com o corpo energeticamente, mostrar que existe uma outra possibilidade de ver aquilo que aconteceu. Quando você muda vibracionalmente o padrão de sentimento, você mudando esse padrão, você muda a emoção. Mudando a emoção, você muda o padrão, a frequência energética que tem dentro de você. Outras ferramentas que eu atendo são ferramentas de limpeza energética, de xamanismo, então de curas nativas, né? Então com tambores, chocalhos, os elementos, né? Massagens dos 4 elementos, usando os 4 elementos, terra, fogo, ar e água, e limpeza energética, tudo isso com as ferramentas, com tambor, maracas e coisas assim. Os cursos a mais que eu dou é esse curso do tarô também, que eu chamo de tarô vivencial,
que é uma jornada, a jornada do louco, que é a nossa jornada, né? Nós nascemos louco, né? Chegamos aqui no mundo encarnado como louco, e a gente tem todas as experiências de cada um dos arcanos, até que a gente chega ao mundo e podemos morrer para renascer louco novamente. Então, a jornada do herói é uma jornada de ciclos, da gente entender como é que funciona, né? Tudo é cíclico. Então, são pequenos e grandes ciclos, né? São pequenos ciclos da vida que vamos mudando ao longo da nossa própria vida. É a nossa própria vida como um ciclo reencarnatório. Então, são vários ciclos, né? E esse trabalho é um trabalho de autoconhecimento, são 26 encontros, onde em cada encontro é vivido um arcano. E um arcano arquétipo, né? Em que, através de vivências e experimentações, eu pouco falo teoricamente do que cada arcano representa, porque está gravado dentro de cada uma delas o que representa aquilo. E com isso as fichas vão caindo, né? Porque o grupo vai sendo e isso também é muito lindo, porque esse encontro, né, quando os grupos se formam, né, como a gente vê, como todo mundo parece que se conhece há tanto tempo, e não é à toa que estão ali, né? Porque nesses cursos, como são cursos de autoconhecimento, todos eles, inclusive o fogo sagrado, mesmo que seja uma formação de terapeuta, mas ele dura 8 meses, é porque você precisa se transformar muito para poder ser um bom terapeuta. Porque você tem que ter um nível de neutralidade muito grande. Então você tem que quebrar primeiro com os seus padrões, com as suas crenças, com os seus valores, né? É rever a sua vida como um todo. Shanti Vase Okshila Anke Westima Nawarke Peke Waste Govie. É muito difícil a gente definir o xamanismo, sabe? Porque o xamanismo que eu compreendo e que é o que é, né? Ele é pura e simplesmente, primeiro que não é uma religião, é um jeito de ser, é um jeito de perceber a vida. E é um jeito de perceber a vida com respeito a tudo que o Grande Espírito criou. Então é respeito desde da pedra, as águas, a floresta, os animais, as pessoas, tudo. Entrar e enveredar pela sabedoria, pelo caminho do xamanismo, né? Independente de que tipo de xamanismo se é o norte-americano, se é brasileiro, se é peruano, se é siberiano, não importa. Vão chamar xamanismo do mesmo jeito, porque foi a maneira que se entendeu de unificar esses caminhos. Tem variações de ritualística, mas a concepção e o entendimento é o mesmo. Eu acho que ele é mágico, porque ele compreende, primeiro, que ele recebe qualquer religião. O entendimento do xamanismo não interfere em você acreditar nisso ou naquilo outro, porque é respeito, inclusive, pelo aquilo que você acredita, né? Então, a partir do momento em que você começa a seguir esse caminho do xamanismo, você começa a compreender a vida de uma outra forma. Quem, assim como eu, estudou para ser uma curadora, e por conta disso começar a trabalhar o sexto sentido, a intuição, né? A percepção, a começar a viajar em dimensões diferentes para poder fazer as curas, enfim, onde a gente encontra nossos animais de poder, os espíritos guardiões, né? E tudo. Então, é um jeito de você ver a vida, viver a vida através do olhar xamânico, vamos dizer assim.
quando em 2006, acho que foi 2006, que eu fiz a formação de terapeuta do alinhamento energético do fogo sagrado, eu já era taróloga na época. E de repente, eu numa aula lá, fiz assim, põe na minha cabeça, como se eles tivessem dito assim, faz um baralho com a imagem dos guardiões. Porque nesse trabalho do fogo sagrado existe uma egrégora, que chama dimensão de consciência crística. E essa dimensão de consciência crística existem guardiões, ou seja, são frequências de luz que trabalham cada uma com um tipo de questionamento nosso, por exemplo. Então, eles auxiliam os nossos corpos energéticos em desequilíbrio naquela questão, né? Então, e aí eu estava na aula e de repente eu, artista plástica e tarô, juntou tudo, né? Aí eu falei assim, posso desenhar os guardiões em formato de baralho? Aí a minha professora na época, a Mônica, não estava uma auxiliar da época, ela estava viajando para a Alemanha. Ela falou, pode. Aí tá, saí da aula, já cheguei em casa, já com papel, já com tudo. E aí eu pensava no guardião, ele me vinha uma imagem, pá! E aí eu comecei a desenhar, em 15 dias eu tinha os guardiões todos absolutamente canalizados, porque eu conversava com eles assim, do tipo, mas por que essa cor? Essa cor não vai ficar bem aqui, olha só. E ele dizia assim, mas tem que usar essa cor é que tem que haver, porque trabalho com esse outro que também tem que ter aquela, assim, a gente ficou num papo cabeça, eu e os guardiões, assim, foram 15 dias muito mágicos, assim. E aí, 15 dias depois, eu estava com as lâminas, que eu chamei de lâminas sagradas, o caminho da revelação. E eu estava com elas prontas, o protótipozinho, e pensei, vou mandar num birozinho aí, fazer para minha turma, vai ser legal, né? Eu pegar um nome, porque já existiam os nomes, mas não tinham as imagens. Aí, quando eu cheguei na próxima aula, a Mônica já tinha voltado da Alemanha, e eu falei, Mônica, olha só o que eu tenho. Eu mostrei para ela os guardiões canalizados, as imagens, e aí ela começou a chorar, cada um que ela olhava. Aí eu falei, vai ver que ela não gostou, né? Aí ela falou assim, Ângela, incrível, porque ela fazendo as contas, assim, há 15 dias atrás, mais ou menos, ela estava sendo convidada lá na Alemanha por um artista plástico lá, que ele tinha 37, na época eram 37 guardiões, depois o baralho foi ampliado. Ele tinha 37 telas, que ele queria que ela fosse lá, e dizer assim, esse aqui é o Tuninho da Glória, esse aqui é a Efigênia, esse aqui, dar um nome e aí transformar isso em baralho. E ela disse que ela ouviu uma vozinha dizendo para ela assim, não faz isso não, que esse trabalho vai vir do Brasil. E quando ela chega aqui, o baralho está pronto. Então, hoje em dia eu tenho esse baralho, que ele é usado com as pessoas que fazem o fogo sagrado, usam como uma ferramenta. Pessoas que nem conhecem o fogo sagrado também usam as lâminas sagradas em mesas radiônicas, usam em constelação familiar, usam até em reiki. Quer dizer, os guardiões, as lâminas já são mais do que simplesmente só com o fogo sagrado, né? E eu também tenho desenvolvido outros trabalhos com essas forças, né? Porque são frequências muito bonitas e muito fortes. Então são trabalhos diferentes do fogo sagrado. Eu trabalho com as guardiãs femininas das lâminas sagradas, fazendo um trabalho de reconexão com a ancestralidade do feminino, com a capacidade inata de cura e cuidado, né, do feminino mesmo, né, de empoderamento, assim. Eu pintei porcelana durante muitos anos. Foram 35 anos dando aula de pintura em porcelana e tudo cerâmica. E de repente,
comecei a pintar meio de autodidata, comecei a pintar telas. E eu pinto tambores, né? Os tambores xamânicos eu pinto também. E vou pintando qualquer coisa, apareceu na minha frente eu pinto. Não pode ficar muito tempo parada ali não que eu pinto. Transformo coisas. Como a arte pode transformar mesmo. Eu sou uma pessoa que eu adoro transformar as coisas. Todo mundo que tem alguma coisa quebrada em casa, ela me dá. Ângela, tem aqui um sofá que está sem braço, você quer? Quero. Tem uma cadeirinha sem perna, você quer? Quero. Porque eu vou colocar a perninha naquela cadeirinha, eu vou reestofar o sofá, eu vou pintar uma coisa que está horrorosa, eu vou lixar, vou pintar. Eu adoro transformar as coisas. Se você olhar, tudo que tem aqui é praticamente eu ganhei, se você olhar meu espaço todo. E eu vou recriando, eu vou inventando novas formas de reutilizar aquilo. Sempre foi assim. E aí, o que eu vim fazer depois, né? Reconstruir almas também, né? Vou dando um jeito, conserto uma perninha aqui, conserto um bracinho ali, dou uma pinturinha, dá uma nova cor, né? Uma nova utilidade para aquela alma, de repente, mostrando um novo caminho. Então, acho que tem muito a ver mesmo. É difícil dizer o que o outro deve fazer, né? Mas acho que não custa dar uma olhadinha, um dia, um momento, ler alguma coisa interessante, ouvir alguém interessante para mudar o paradigma, para mudar a forma de ver. Afinal de contas, nós somos espíritos vivendo no mundo da matéria. Então, quando a gente fala da espiritualidade, é nada mais do que se ver. E quando a gente se vê, a gente é mais pleno, mais feliz. Então, eu acho que o caminho da espiritualidade é um caminho da felicidade. Então, acho que precisa quebrar um pouco o estereótipo de que espiritualidade é uma coisa que você tem que ir ou para a igreja, ou para um centro. Não, espiritualidade não é nada disso. Espiritualidade é a viagem para dentro. E com isso a gente vai se compreendendo, entendendo aonde é que a gente quer chegar. Então eu não posso dizer que seja o melhor caminho, mas foi o melhor caminho para mim. Então eu queria agradecer e desejar para todo mundo alegria, que é a palavra que fecha sempre os meus trabalhos. Alegria para todo mundo. Arro.